Eu acho que ele vai mexer agora a cada jogo. Essa coisa de os 11 titulares, como acontece lá fora, que eu falo sempre, você traz um técnico europeu, fica cobrando do cara que ele tem um comportamento técnico brasileiro, pô. Eles são assim, eles agem assim, eles trocam o tempo todo, os times mudam. Sim. Clássico, quando eu vejo, não muda. É que o Real Madrid muda sempre, mas não muda muito. 2, 3 peças, né? Às vezes o Alaba joga de zagueiro ou de lateral. Quando o Rodrigo joga. Mas vocês acham certo isso? Vocês acham o melhor? Eu acho que sim. O treinador mudar? Eu acho que sim, porque você não tem como jogar com o mesmo time toda hora, é impossível. É impossível, não tem como. Assim, é impossível você ter rendimento, porque é questão física. O futebol é muito físico, não tem como. Ainda mais da maneira que, no caso específico do Vitor Pereira, que ele quer jogar. Ele gosta de um time que pressione alto. Esses caras têm que estar inteiros, não tem como. Aliás, uma das coisas que as pessoas ficavam encantadas com o Jorge Jesus é que o Flamengo pressionava alto, né? Ele também é adepto desse tipo de sistema de jogo. Por isso que eu pergunto, por que o time do Flamengo do Jorge Jesus aguentava essa forma de jogo e o de hoje não? Por que aguentava? Porque não jogava a Copa do Brasil, então tinha menos jogos para disputar. Foi um período de 6 meses. Fala, nação, bom dia! E aí, o que vocês acham da fala do Mauro César? Concordam com o rodízio novamente posto em prática pelo Vitor Pereira, ou vocês acham que o Flamengo, a gente tem que saber os 11 do goleiro até o atacante? Por favor, coloque sua opinião nos comentários e no vídeo de hoje. É lógico, a gente vai falar tudo sobre Flamengo e Alcas. E o técnico do Alcas prometeu rebeldia. Prometeu que vai partir para cima do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer dentro de campo. Agostinho Rossi finalmente pisou em campo depois de 2 meses, mais ou menos, e isso por causa da contusão do outro goleiro. Falando sobre Libertadores da América, o Flamengo tem 3 nomes nesse top 5 de artilharia recente da Libertadores, e sobre o basquete, o Flamengo fez uma contratação pontual para o Final Four. Essas e outras vocês encontram agora na Fly Geral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like se vocês gostarem do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E agora falando sobre a partida de hoje, o Flamengo vai jogar contra o Alcas às 7 horas da noite, com transmissão pela ESPN. Esse primeiro jogo não vai passar pela Globo e o Flamengo vai ter ali um problema, né? Porque o Thiago Maia não vai poder ir para campo e eu vou passar mais ou menos o que o Vitor Pereira deve fazer em relação a esse time, o time que eu também gostaria de ver em campo. Vamos lá, porque o Flamengo, em ritmo ali bem agradável, treinou no Atalpa, né? Que é um estádio lá no Equador, está se preparando para essa partida importantíssima. E o Vitor Pereira, ele deve ir a campo com a seguinte escalação. Ele não está dando pistas, né? Ele não deixa nos primeiros 15 minutos a imprensa ali saber qual é o time titular, ele não bota para as pessoas verem. E o Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação. O Santos no gol, lateral direito Varela, lateral esquerdo Ayrton Lucas. Lembrando que esses laterais vão fazer a função de ala. Na zaga do Flamengo, Léo Pereira ao lado de Davi Luiz, junto com o Fabrício Bruno. A gente precisa muito do Fabrício Bruno, que é um cara que corre bastante, tem fôlego, e a gente vai jogar numa altitude de quase 3.000 metros de altura. Então, se não é agradável para a gente, ser humano normal, imagina para o jogador que tem que ficar correndo para lá e para cá. Complicada essa situação. Na parte do meio campo, Vidal vai entrar no lugar do Thiago Maia. Eu colocaria, em vez do Gerson, o Igor Jesus, mas provavelmente ele vai colocar o Gerson. E por que eu colocaria o Igor Jesus para jogar? Porque ele é um moleque jovem, vai marcar em cima, e se a gente tomar algum lançamento ali na parte defensiva, ele tem totais capacidades, mesmo na altitude, sair correndo em disparada. Então eu colocaria o Igor Jesus, até porque a gente precisa de um cara para marcar no meio campo. E aí vem Everton Ribeiro no lugar do Arrascaeta. O Arrascaeta não está podendo jogar. E na frente, acredito eu que ele vai botar Pedro e Gabigol. Sendo que ele pode botar Pedro com Cebolinha, Gabigol com Cebolinha. Aí vai do técnico Vitor Pereira. Até porque o Cebolinha é um cara também que impõe bastante velocidade e está crescendo de produção desde o começo do ano. E em relação ao Alcas, o técnico do Alcas falou que não vai ficar na defesa. Que é um suicídio, né? Ficar na defesa contra o time do Flamengo. Que os jogadores dele têm que se rebelar e ir para cima. E é isso, galera. Os caras têm ali, ao lado deles, a parte do ar, né? Que eles já estão acostumados com a altitude, aquele ar rarefeito, eles já estão acostumados. Então, isso é uma grande vantagem. Eles vão partir para cima, mas se tomar o contra-ataque, sabe que fica complicado. Se a gente conseguir roubar a bola, ligar aquele contra-ataque maneiro, eles vindo para cima, vai ficar complicada a situação. Só que eu acredito que o técnico dele está inventando história. Acredito eu que o Alcas, devido à sua limitação técnica, vai jogar um pouco mais retrancado.
e esperando um contra-ataque. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Meu palpite para essa partida é 2-0 time do Flamengo, mesmo jogando na altitude, e a gente começando a Libertadores, se Deus quiser, com o pé direito. E agora eu vou atualizar para vocês a situação do nosso goleiro, que ainda não vestiu vermelho e preto, mas já foi contratado pelo time do Flamengo, já tem um pré-contrato assinado, Agustín Rossi, que finalmente, depois de 2 meses, ele entrou em campo e defendeu as redes do Al Nassr. Isso porque o goleiro Nawaf, que é o goleiro titular atualmente, é um jovem goleiro que acabou assumindo a titularidade depois da comissão técnica não se agradar com a parte física do goleiro Agustín Rossi. A equipe ali falou que ele parecia um ex-goleiro em atividade. Mas a verdade é a seguinte: o Ospina se contundiu, ele foi contratado para ficar no lugar do Ospina e não conseguiu se firmar como titular. Ele fez apenas 2 partidas e agora, com esse problema do Nawaf, caso se confirme realmente uma contusão, o Agustín Rossi vai poder dar uma sequência, né, não ficar parado, porque é ruim para o time do Flamengo. O goleiro vai chegar no dia 1º de julho, mas sem ritmo de jogo. E com essa situação aí, caso se confirme realmente a contusão, ele vai pelo menos pegar um ritmo de jogo, porque o Ospina está fora, se o Nawaf se contundir, não tem para onde o Al Nassr correr, vai ter que colocar o Agustín Rossi nas próximas partidas. Para quem não sabe, ele ficou mais ou menos 7 jogos afastado, 2 meses fora ali de estar como um titular ou mesmo como um goleiro que entra durante o jogo. Nessa partida entrou, o Al Nassr meteu 5-0, 2 gols do Talisca, 2 gols de Cristiano Ronaldo, com o goleiro Agustín Rossi. Tomara que ele, quando chegar, chegue com ritmo de jogo, porque a gente vai precisar bastante. A gente tem o Santos, mas quem tem um, não tem nenhum, né? A gente tem o Matheus Cunha, que ainda é um jovem goleiro, que está se firmando, é um moleque ali que pode realmente dar trabalho, até mesmo para a titularidade do time do Flamengo. O Santos está como titular, mas o Matheus Cunha, quando ficou no gol, ele não decepcionou. E aí vai ser mais uma concorrência para o Agustín Rossi, porque quando ele chegar aqui, ele vai ter que disputar a vaga ali de segundo goleiro imediato com o Matheus Cunha. Pelo ritmo de jogo, o Matheus Cunha está na frente. E agora uma curiosidade bem interessante, o coluna do Fla, ele fez um levantamento onde dá conta de que nas últimas 5 edições da Libertadores da América, os top 5 de artilheiros mais recentes são, em primeiro lugar, Gabigol, em segundo lugar, o Borja do River Plate, em terceiro lugar, o Rony, em quarto lugar, o nosso Pedrão, e em quinto, o nosso Bruno Henrique, que a gente está morrendo de saudade. Bem legal a gente ver esse ranking, né? O Gabigol aí com mais ou menos 29 gols em 49 jogos, o Pedro com 16 gols em 28 jogos e o Bruno Henrique com os mesmos 16 gols, mas em 38 jogos. E o que eu queria falar sobre esse levantamento? Que é legal a gente ver o DNA do time do Flamengo, o DNA original, que é de atacar, ser um time ali bastante incisivo, bastante ofensivo, e a gente tem vários jogadores com qualidade para poder servir o nosso centroavante, né? O Gabigol ficou bastante tempo como centroavante e agora o Pedro está como o homem-gol do time rubro-negro. O Gabigol até promete ali uma briga saudável para voltar a essa posição, mas eu fico feliz da gente poder ver o nosso DNA comprovado também por esse ranking. A gente é bastante ofensivo, fazemos sim bastante gols e essa, para mim, é a principal defesa do Flamengo, porque para mim a maior defesa é o ataque. E na época mesmo, em 2019, quando a gente estava muito bem, a gente até sofria gol ou gols durante as partidas, mas o nosso ataque sempre correspondia. E é isso aí que vem salvando o time do Flamengo nesse ano de 2023. O time do Flamengo ajeitando a zaga, para mim a gente vai bastante longe nessa temporada. E para fechar nosso vídeo com chave de ouro, eu vou falar sobre o nosso multicampeão time de basquete. O Flamengo fez uma contratação pontual, contratou o pivô chamado Andrés Ibargüen. Ele é um colombiano que joga lá no Uruguai, o último time dele foi o Trouville, e ele é um dos destaques lá da Liga Uruguaia. O Flamengo contratou ele porque perdeu o Vitor Faverani por causa de uma contusão no joelho. Devido a isso, esse jogador, excelente jogador, 2 metros de altura, 27 anos, vai cair com uma luva na Final Four, que o Flamengo contratou ele apenas para jogar
algumas partidas, e essa Final Four, que é a decisão ali da Liga dos Campeões da América em relação ao basquete. É a UEFA Champions League do basquete sul-americano. Então é isso, é apenas aquela curtinha aqui para a gente prestigiar também o nosso basquete. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, que ajuda muito a gente aqui do canal. Fique com Deus, até a próxima, bom jogo e fui!